A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou no dia de hoje um projeto de lei que obriga corruptos que desviaram dinheiro público a ressarcir o Estado em dobro. A mudança afeta diretamente quem cometer os crimes de peculato, concussão e corrupção passiva. O projeto agora vai à apreciação da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Casa, claro, antes da votação que irá acontecer no plenário da Casa. Você, José Maria Trindade, o que achou dessa aprovação? Obrigar o ressarcimento ao Estado em dobro pelos crimes descritos, agora, enfim, um eventual desvio ou aquilo que foi recebido de maneira indevida. Você acha que dobrar essa multa pode sensibilizar o corrupto ou, na verdade, isso não acaba fazendo diferença? Faz muita diferença. Eu acompanhei toda a investigação da Lava Jato, o trabalho dos peritos, né? E lá a Lava Jato, eu devo explicar que não foi só um lado, né? Foi uma operação montada com vários setores. Pessoal da Receita, pessoal da Polícia Federal, né? Do Ministério Público, com a participação de juízes, né? E é isso que fez a Operação Lava Jato. Eu conversava com pessoas que estavam no dia a dia e me diziam que nas delações premiadas, o mais complicado era negociar com os delatores a quantia que eles tinham que devolver. O número de anos que ficariam eles presos, né? Nem era tão complicado, mas quando entrava na negociação do dinheiro, aí a coisa complicava muito. Eles preferiam ficar mais tempo presos do que devolver os milhões que roubaram da Petrobras ou das negociações, né? Porque a Lava Jato envolveu ali, além da Petrobras, outras empresas próximas. Então a gente vê essa ganância. Quem comete o crime de corrupção, ele é ganancioso por natureza e tem uma relação com o dinheiro diferente da relação de todos nós. Quando o Sérgio Cabral disse na cadeia de que ele era viciado por dinheiro, né? Muita gente riu. O nome disso é ladrão. É um tipo de roubo, é um tipo de ladrão, mas é um tipo de ladrão diferente que não pega em armas, não atira, né? Não entra na casa dos outros para roubar, mas isso não diminui a importância do roubo. É roubo que tem uma repercussão muito maior, às vezes, do que colocar a arma na cabeça de alguém ou mesmo matar uma pessoa na rua para roubar. Porque ele acaba matando várias pessoas quando rouba, por exemplo, dinheiro da segurança pública, quando ele rouba, por exemplo, dinheiro da educação e da saúde, né? Então, eu acho muito bom. Eu tenho uma tese de que é preciso punir essas pessoas da maneira como eles roubaram. Inclusive, fazer com que eles paguem a despesa na cadeia. E mais, decretar a pobreza absoluta dele, não pode ter nada em nome dele. E não é essa história, o produto auferido do roubo, não, tem que ser todo o dinheiro dele. Essas pessoas sentem muita dor quando tocam nessa coisa chamada dinheiro. Mota, quando falamos desses casos, é preciso olhar mais para a medida, para a punição, para o valor ou para uma questão que é muito destacada também, a impunidade? Caniato, eu fui olhar esse projeto, eu achei o projeto curioso. Eu ainda não tenho uma avaliação. Eu fiquei preocupado, fiquei pensando que talvez existisse alguma pegadinha nesse projeto. Porque o projeto é de autoria de um deputado do PT. Não é o que eu esperaria. E também porque no Brasil de hoje está valendo meio o direito flex. Não sei se você conhece, né? Um direito que às vezes funciona álcool, às vezes a gasolina. As leis dizem uma coisa, às vezes a gente vê decisão judicial dizendo outra, a gente fica muito confuso, sem saber o que é o quê. E a gente acabou de ver, se eu não me engano, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, a gente acabou de ver valores enormes, bilhões de reais em multas relativos a decisões da Lava Jato que foram anulados. Então, o meu pensamento é o seguinte: se vai ser anulado, bota o dobro do valor, o triplo, bota 10 vezes o valor, né? Bota o que você quiser, né? Imagina, vai ser anulado de qualquer jeito. O Cristiano Beraldo é um deputado, Cristiano Beraldo sugere um projeto como esse, vai ser aplaudido, parabéns, projeto anticorrupção. Todo mundo sabe que não vai dar em nada, porque vai ser tudo anulado, né?
E esse foi o meu pensamento, a minha primeira reação diante desse projeto. Pois é, só destacando e reforçando essa informação importante do Mota, esse projeto é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e teve a relatoria da senadora Soraya Tronic, do União Brasil, do estado de Mato Grosso do Sul. Sua avaliação, Cristiano Beraldo, que chegou a dar uma risada enquanto o Mota expunha sua ideia. Não, porque o que o Mota trouxe demonstra claramente como a gente perde o senso de justiça, uma vez que a percepção é que a lei não é aplicada de forma igual para todos, né? É um dos pilares fundamentais para o tal país livre e democrático que, infelizmente, no Brasil hoje está aí, né, meio nebuloso. A gente não consegue enxergá-lo de forma clara e permanente. Isso traz uma situação bastante triste para todos. Agora, falando do ato de corrupção em si, realmente é uma das coisas mais grotescas que alguém pode fazer na sua vida. É um crime realmente bárbaro você usar do apoio que teve, às vezes, através do voto, ou da confiança que lhe foi depositada por uma indicação para exercer um determinado cargo, que antigamente exercer um cargo público era algo solene. A pessoa que era convidada para ser ministro de Estado tinha aquilo assim como o mais alto reconhecimento da sua capacidade, da sua experiência, né? Ele se diferenciava dos demais e por isso ele era convidado. Hoje não. O convidado, muitas vezes, e assim, talvez na esmagadora maioria das vezes, que ele é convidado para exercer um cargo público, tem que ser aquela pessoa com padrões morais e éticos flexíveis o suficiente para ajudar quem o indica e prejudicar aqueles que são indicados, os inimigos indicados por quem o indicou. Ele está ali como uma marionete. Aí alguém que se submete a este papel humilhante vai ali para fazer o quê? Para fazer como fizeram os gerentes e diretores da Petrobras na época da festa do Petrolão. Mandar 90 milhões de dólares, um gerente da Petrobras, 90 milhões de dólares para fora nas suas contas pelo mundo, aí Suíça, não sei aonde e tal. É uma coisa absurda. E aí, mais absurdo do que isso tudo, eu uso um exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro. Talvez o Mota se lembre de uma festa que foi feita, foi a primeira grande festa pós-pandemia. Aconteceu num hotel 5 estrelas da cidade do Rio de Janeiro, conhecido mundialmente por receber a realeza mundial, atores, atrizes de Hollywood, empresários e tal. Fez ali uma festa de quem? De um dos maiores contraventores em atividade no Rio de Janeiro. E quem estavam presentes, quais eram as pessoas que estavam presentes nessa grande festa de arromba? Empresários, políticos, famílias de políticos, e ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, não há nem a preocupação de esconder. Aqueles que legislam, aqueles que deveriam proteger as leis, proteger a sociedade, convivem com criminosos no ambiente chique e sofisticado dos hotéis 5 estrelas e dão uma banana para a população. Então, neste nível moral em que vive a política brasileira, pode fazer a lei que for, tô com Mota, não vai servir para nada. Pois é, esse é um aspecto interessante, inclusive, viu, Mota? Eu resgatei aqui em um portal de notícias justamente um trecho da fala do senador Esperidião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, dizendo justamente sobre aquela decisão que você se referiu do ministro Dias Toffoli, que acabou suspendendo algumas multas que foram estabelecidas naqueles acordos de leniência feitos por empresas que se envolveram durante a Operação Lava Jato. Agora, Zé Maria, eu acho que tem esse ingrediente que a gente precisa destacar, não exatamente a decisão do ministro, mas esse pensamento de muitos corruptos, que lá na frente a gente dá um jeito, tem como reverter, a gente pode postergar o processo e por aí vai. Ou seja, obrigar os corruptos a ressarcirem o Estado em dobro, não sei se coloca medo naquele camarada que tem o hábito de lesar o Estado, entendeu?
Olha, tem país que a corrupção ela é cobrada de uma forma muito contundente, cortar a mão, pena de morte, e tem corrupção. Mas o nível é bem menor. Então, esse tipo de estresse que se dá ao bandido, que é um bandido como outro qualquer, é muito importante. Queria dizer que eu acredito em lei, a gente não pode desistir, não. Tem que fazer lei, tem que regulamentar, sim, tem que definir princípios e caminhos. É assim que se faz uma sociedade. Não pode desistir de lei. Quando você diz, pode fazer a lei que quiser que a coisa não muda, você está dizendo que nós vivemos numa terra de ninguém, uma terra sem lei. Nós temos leis e temos que cumprir as leis. Esse caso aí da corrupção, eu acho dobro muito pouco. Eu defendo que essas pessoas sejam punidas de maneira diferente. Acho estranho eu não ter um resultado que alguém que pratica corrupção seja punido do mesmo modo que que mata para roubar. Não é a impunidade para o que faz a corrupção, é a punição diferente. Uma pessoa que faz a corrupção, que é corrupto, que se vende aos empresários bandidos e lacaios que vivem sugando o dinheiro do povo, né? Ele é diferente. Ele é uma pessoa que tem um jeito de agir totalmente diferente, tem que ser punido de forma diferente. Não vejo razão para não decretar, por exemplo, uma pobreza absoluta dele e tomar tudo que tem em nome dele. Não existe, né? Não existe. Eu estou defendendo que exista, estou defendendo que se aprove uma lei para, nesse sentido, tomar o dinheiro do corrupto, porque o crime praticado por ele reproduz numa escala muito maior. E não há uma diferença. Aí pega um corrupto que não traz perigo real para a sociedade e trata como outro qualquer. Mas muitas vezes vários exemplos. Mas muitas vezes se estipula uma multa para aquele corrupto que devolva um montante de dinheiro para o Estado. Muitos, inclusive, chegaram a devolver, mas numa monta inferior àquilo que, em tese, foi desviado. É um excelente negócio. Olha, Daniel, não existe essa devolução, quando há delação premiada. Quando não há delação premiada, o corrupto some com o dinheiro, pulveriza o dinheiro. Chega lá, ele não tem nada, ele não paga nada. Maria, Supremo Tribunal. O Brasil não consegue punir um pai que joga uma filha da janela, Zé. Você acha que vai conseguir punir alguém que simplesmente desviou dinheiro? Puniu. Você acha que está punindo, não está na medida que você gostaria que fosse. Mas está punindo segundo a lei. Ele está preso. Ele é condenado, é isso. Você acabou de dizer que o sujeito que é corrupto deveria ter a sua pobreza absoluta decretada. E o sujeito que joga a filha pela janela? Preso, segundo a lei, está preso, está cumprindo a pena. Mas não é isso que eu estou perguntando, não. Você quer decretar pobreza absoluta para o corrupto. Eu pergunto, na sua opinião, qual é a pena justa para alguém que joga a filha de 6 anos da janela do apartamento? Eu colocaria na cadeia e isso deveria ser assim, colocaria na cadeia e uma junta psiquiátrica só soltaria quando tivesse a certeza e os profissionais assinassem que ele não representaria mais riscos para a sociedade. Peraí, deixa eu responder. Se ele nunca chegar a essa condição, ele nunca deveria ser solto. E por que você não bota uma junta psiquiátrica também para o corrupto, para garantir que ele não vai roubar mais? Aí você devolve o dinheiro dele. Além da junta psiquiátrica para ver se ele não vai roubar mais, além disso, a pobreza absoluta tem que tomar o dinheiro. Tem que tomar o dinheiro dele. Esse é o lado sensível de pessoas assim. Já temos uma bancada para 26 aqui, viu, Beraldo? Quem faz... Mota, você está na dúvida, Mota? Eu não estou dizendo que uma anula a outra. Tem a questão penal de ficar preso e a questão civil de tomar o dinheiro. Não é substituindo, não. Não, eu não estou em dúvida nenhuma, não. Eu acho que você está descalibrado na sua escala de valores. Que, para mim, o sujeito que mata uma criança, especialmente a própria filha, ele cometeu um crime muito mais grave, muito mais grave do que um sujeito que roubou dinheiro. E um país que não consegue punir, você mesmo falou, ele foi punido de acordo com a lei. Então tá jóia, não ficou nem 10 anos preso, já está de saidinha. Não, ele continua preso, Mota. Ele está preso. Nesse mês ele deve sair, inclusive.
Continua preso. A prisão é rigorosíssima. A gente vê todo feriado aí, ele é manchete de jornal. O meu ponto é esse. É uma questão moral. A gente não consegue punir aquele que comete, eu acho que é o pior crime de todos, o sujeito que mata o próprio filho, a pessoa que mata o próprio pai. A gente dá uma pena aí de 10 anos, depois saidinha, e aí você acha que a gente vai conseguir punir um sujeito que simplesmente desviou dinheiro, não matou ninguém, não feriu ninguém, tá? Eu sei, a lógica que você apresentou, ela faz sentido. Lógico, o sujeito que desviou bilhões, ele acaba matando, por consequência, muita gente, porque é dinheiro que ia servir para várias coisas importantes. Mas a gente não consegue punir no Brasil. E a gente acha razoável. Mas é preciso, Mota, dar instrumentos. Quem define, Mota, quem vai ficar preso e quanto tempo, é a lei. E a gente precisa defender instrumentos para o judiciário praticar a lei. E como é que você oferece instrumentos? Fazendo mudanças. Nós aqui trabalhamos e o projeto da saidinha, do fim da saidinha, foi aprovado. É assim que se faz, é dar instrumentos para os juízes condenarem. Sem esses instrumentos, os juízes não podem condenar. O que está na lei é isso, o cara matou, que é horrível, é tão horrível que até dentro da prisão eles são discriminados, né? E é um crime considerado na Bíblia, né? É um crime horrível, mas é preciso seguir a lei e precisa acreditar na lei. E se a lei não está segundo a nossa opção, é defender, fazer um movimento e defender exatamente a mudança na lei. É preciso adequar a lei. Eu vou te dar uma notícia aqui. Eu conversei com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Alberto Fraga, e ele vai priorizar alguns pontos. E entre eles está o CPP novo, né? O Código de Processo Penal. E por pressão, inclusive de fora do Congresso, acabar ou diminuir bem as progressões de pena. Tá certo. Eu vou passar para o Beraldo só um compromisso jornalístico. Na verdade, Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos e 1 mês de prisão em 2010. Em 2019, ele conseguiu progredir para o semiaberto e esse ano, com 16 anos cumpridos, ele deve sair para o regime aberto. Conseguiu eliminar muitos dias por trabalhar na prisão. Você, Beraldo? Eu só queria comentar uma coisa em cima da fala do Zé. Zé, o problema do Brasil não é na parte da lei. Esse é um problema que existe e o Congresso, a gente vê às vezes com iniciativas importantes para corrigi-lo. O problema do Brasil, na verdade, é não cumprir a lei e não aplicar a lei. Quando a gente tem 92% dos homicídios não solucionados, não adianta ter lei, né? Quando a gente tem uma empresa que deturpou todo o processo democrático brasileiro, irrigando campanhas políticas com dinheiro roubado de nós todos aqui, essa empresa, ela declara que ela realmente cometeu esses atos, se compromete a pagar um valor de multa e na hora de pagar, ora, veja bem, e aí encontra um respaldo jurídico para oficializar o ora, veja bem e não pagar. Então, realmente, a gente não consegue ter confiança no cumprimento da lei. E não ter confiança no cumprimento da lei é o que estimula a não cumprir a lei. Esses são os nossos problemas reais. Como é que a gente soluciona isso? Esse é o desafio.